Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre literatura contemporânea, nossa última aula de português 6, antes da nossa prova, especificamente da prosa, né? Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a poesia contemporânea, sobre poesia da segunda geração modernista, terceira geração e contemporaneidade. O nosso último tópico, então, vai ser conhecer um pouquinho mais sobre três autores contemporâneos aí, três contos, que vão também cair na prova através de uma análise. Então, o primeiro conto seria referente ao autor Dalton Trevisan, Uma Vela para Dario. Vamos ler aqui e tentar abstrair algumas reflexões sobre esse conto. Ok? Deixa eu só conferir se está o microfone ligado. Ok, tá? Ele começa assim. Dario vinha apressado. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a letra. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios e não se ouviu resposta. Então, a gente tem aqui já, para começar, um personagem central na nossa obra, né? Dario, um sujeito comum, sujeito que vive com pressa, como grande parte das pessoas atualmente, né? Vinha apressado. Isso é uma característica da modernidade, né? A gente vive uma vida dinâmica, uma vida fluida, sempre atrás de alguma coisa para fazer, a gente não para nunca, né? Então, isso também ajuda a entender melhor o contexto que o Dario se encontra, o contexto de muita pressão que vai desembocar em um acontecimento. Daí, também já reflete um pouquinho sobre a escrita do autor Dalton Trevisan, que é um autor contemporâneo, década de 60, 70, até hoje ele escreve, ele tem 97 anos. E o Dalton Trevisan é um escritor do cotidiano. Ele faz prosa sobre o cotidiano das grandes cidades urbanas, as pessoas, a falta de empatia com as situações do cotidiano, com a violência, com a dor do outro. E a gente vai ver, então, alguns reflexos disso na literatura nesse conto, Uma Vela para Dario. Então, 2 ou 3 passantes indagaram se ele passava bem, se ele se sentia bem ou não. Claramente, Dario não estava bem, ele estava recostando-se à parede, diminuindo o passo, sentindo-se mal. Tá? O senhor gordo de branco sugeriu que devia sofrer de ataque. Ele reclinou-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo tinha apagado. O rapaz de bigode pediu aos outros que afastassem e o deixassem respirar. Abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe retiraram os sapatos, Dario roncou feio, e bolhas de espuma surgiram no canto da boca. Cada pessoa que chegava erguia-se na ponta do pé, embora não o pudesse ver. Então, olha que crítica interessante, gente. A crítica a, ao espetáculo que é a dor do outro, né? Cada vez mais tem se percebido uma tendência em tornar a dor, a violência contra o outro um espetáculo coletivo. As pessoas querem ver a violência, querem ver a dor alheia, e isso é problemático, né? Querer sempre estar com o celular na mão para ver como que o outro está sofrendo, se há um caso de violência na rua. As pessoas primeiro se preocupam em filmar e depois em ajudar. É um espetáculo coletivo, essa dor do outro, né? Então, também é uma grande crítica que é atual até hoje, né? Esse ponto é dos anos 60, mas até hoje a gente percebe cada vez mais esse espetáculo que é a dor do outro, tá? E continua. Os moradores da rua conversavam-se de uma porta a outra. As crianças foram despertadas e de pijama acudiam à janela. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo, encostando-se o guarda-chuva na parede. Mas não se via o guarda-chuva ou o cachimbo ao seu lado. A velhinha da cabeça grisalha gritou que ele estava morrendo. Então, olha uma pista do que vai acontecer, né? Uma velhinha já vai dizer que ele estava morrendo, e um grupo o arrastou para o táxi da esquina. Já no carro, metade do corpo, protestou o motorista. Quem pagaria a corrida?
Gente, olha que questionamento pertinente, olha que questionamento chocante numa situação de vida ou morte. O que mais importa para essa pessoa, para esse motorista, é o dinheiro, é o pagamento. Olha como que o lucro, o capital rege as relações de afeto, as relações coletivas na contemporaneidade, né? Primeiro, o que vale não é a vida, é o pagamento, é o dinheiro. Isso é muito chocante, essa falta de empatia com a dor do outro, novamente reforça essa ideia de que a dor do outro é um espetáculo, um grande espetáculo. Concordaram em chamar a ambulância. Dario conduzido de volta e recostado à parede. Não tinha sapatos nem um alfinete de pérola na gravata. Alguém informou da farmácia na outra rua. Não carregaram Dario além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão. E, além do mais, muito pesado. Foi largado na porta de uma peixaria. Foi largado. Olha quão chocante é isso. Enxame de moscas lhe cobriu o rosto, sem que fizesse um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que vieram apreciar o incidente, e agora comendo e bebendo, gozavam as delícias da noite. Dario ficou torto como deixaram, no degrau da peixaria, sem um relógio de pulso. Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os papéis retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo nome, idade e sinal de nascença. O endereço na carteira era de outra cidade. Quem será essa pessoa? Quem é Dario? Um migrante? Uma pessoa em busca de condições de vida melhores? Uma pessoa que tem família? Será que a gente, ao lidar com situações como essa na contemporaneidade, no cotidiano, a gente pensa na família dessas pessoas, na dor do outro, antes de tomar uma atitude? Em quantas pessoas sentirão a falta dessa pessoa? Porque todo mundo sente a falta de um ente querido quando esse parte, quando essa pessoa deixa a vida terrena. Registrou-se correria de mais 200 curiosos. Então, olha só, 200 curiosos. Ou seja, novamente reforça essa ideia de que a dor do outro é um espetáculo. Que a essa hora ocupavam toda a rua e calçadas. Era a polícia. O carro negro investiu a multidão. Várias pessoas tropeçaram no corpo de Dario, que foi pisoteado 17 vezes. Olha quão pesado é essa descrição. É uma descrição mórbida, é uma descrição violenta, uma descrição que não poupa o detalhe. E o detalhe é importante para compreender esse show de horrores que é a morte em uma cena pública. O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo, os bolsos vazios. Restava a aliança de ouro na mão esquerda, quando ele próprio, vivo, só podia destacar umedecida com sabonete. Ficou decidido que era o caso com o rabecão. Rabecão é quando transporta o morto, né? Aquele carrinho da funerária. A última boca repetiu: ele morreu, ele morreu. A gente começou a dispersar. Dario levara 2 horas para morrer. Ninguém acreditou que estivesse no fim. Agora, os que podiam vê-lo, tinha todo o ar de um defunto. O senhor piedoso despiu o paletó de Dario para sustentar a cabeça. Cruzou suas mãos no peito. Não pôde fechar os olhos nem a boca, onde a espuma tinha desaparecido. Apenas um homem morto. Olha que chocante isso. Apenas um homem morto. Isso acontece cotidianamente. Pessoas morrem nas ruas e tornam-se um grande espetáculo e ninguém se preocupa com a identidade dessas pessoas. É como se despersonalizassem, desumanizassem essa pessoa morta. O que importa é que ela morreu. E a morte é mais uma estatística, não é uma vida, e sim uma estatística, né? Um dado a mais, um morto em praça pública. Um morto que não tem ali sequer como ser identificado. Então, é apenas mais uma pessoa. Como se não houvesse valor para a vida dessa pessoa, não houvesse valor para as pessoas que perderam esse ente querido. E a multidão se espalhou. As mesas do café ficaram vazias. Ou seja, a dor do outro, a agonia, esse processo de agonização antes da morte, é um espetáculo. Morreu, acabou o espetáculo, e as pessoas retomam sua vida cotidiana. E a pessoa que morreu? E os familiares, como ficam? Né? Então, olha até que ponto esse autor retrata o cotidiano como algo violento, como algo não tão aprazível, essa falta de empatia que a gente tem atualmente com o outro, né? A gente é muito individualista, egocêntrico, o que importa é a nossa dor, mas e a dor do outro? Por que ela não importa? Por que não é importante pensar no outro, no que passa o outro? Não só em situações de morte, mas, enfim, da dor como um todo, né? Das vivências do outro.
Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor descalço veio com uma vela que acendeu ao lado do cadáver. Olha que interessante, gente. Quem é a única pessoa que vai acudir essa pessoa e vai se importar em prestar uma digna homenagem a essa pessoa que tem uma identidade, que ninguém se importou com isso? Um menino de cor e descalço. Provavelmente alguém pobre, alguém que está ali à margem, que vive num contexto de vulnerabilidade social. É a única pessoa que tem ideia de acender uma vela, de rezar por essa pessoa que já não está mais entre nós. Parecia morto há muitos anos. Quase um retrato de um morto desbotado pela chuva. Olha que pesado isso, né? Essa metáfora. Fecharam-se uma a uma janelas, e 3 horas depois, lá estava Dario à espera do rabetão. 3 horas a pessoa, o cadáver morto, jogado na rua como se fosse lixo, e ninguém se importando com a situação dele. Ele fica ali simplesmente jogado. É uma grande crônica da vida real, do cotidiano, dessa falta de empatia com o outro. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem aliança. Ou seja, as pessoas foram roubando as coisas dele. Roubando aos poucos a identidade dele. Ele se tornou apenas um pedaço ali de lixo. Olha quão pesado é essa história, essa narrativa. A vela tinha queimado até metade e apagou-se as primeiras gotas de chuva que voltavam a cair. Porque as homenagens também são efêmeras, a vida é efêmera. Uma hora ela acaba. E o que resta apenas o corpo, a materialidade, porque a nossa identidade também se vai junto com o espírito, com a essência quando a gente morre. Olha quão intenso é esse conto, né? É o Dalton Trevisan, ele vai fazer muitos contos desse estilo, tratando das efemeridades da vida do cotidiano, dessa falta de empatia, do tratamento que a gente tem um com o outro na vida real e assim por diante. E isso vai se refletir na escrita de várias pessoas, vários autores contemporâneos, como a própria Conceição Evaristo. Conceição Evaristo inaugura também uma tendência na literatura contemporânea, que é a escrevivência. Tá? Isso pode cair na prova. A escrevivência, basicamente, é a combinação da escrita com a vivência, ou seja, refletir na minha escrita a minha própria vivência, como se fossem contos memorialísticos, contos autobiográficos em que eu relato grande parte das minhas experiências de vida enquanto sujeito do mundo. No caso, Conceição Evaristo é uma sujeita negra, gorda, periférica, que vai retratar os dilemas da vida periférica, de uma mulher gorda, preta e periférica. Tá? É bem pesado esse conto, Maria, né? E já começa a se perguntar, por que o conto se chama Maria? Tá? Tem um motivo para isso. Vamos ler ele para tentar abstrair esse motivo. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? Gente, olha que parágrafo pesado, já para começar o ponto. Maria estava meia hora no ponto de ônibus. Aqui no primeiro parágrafo é uma série de metáforas. Ponto de ônibus. O que é o ponto de ônibus? O que é essa espera? Cansado de esperar. Pela igualdade. A distância fosse menor, teria ido a pé. A distância, essa desigualdade que separa pessoas mais pobres e mais ricas. Então, o ponto de ônibus é uma grande metáfora para a largada da vida. Alguns largam com alguns privilégios, com algumas bonificações que outros não têm. E aí a distância é maior, a desigualdade é maior. Então, a Maria estava se acostumando com a caminhada, com essa distância social que há entre pobres e ricos. Os ônibus aumentam tanto e, além do cansaço, a sacola estava pesada. A sacola pesada é uma grande metáfora para a própria vida, para os fardos que uma mulher, mãe solteira, negra, periférica, pode carregar na sua própria vida.
tá? E no final, essa frase, né, de que as crianças nunca tinham comido melão, que ressalta a desigualdade social, porque não é muito natural, normal, crianças não conhecerem, uma pessoa não conhecer um melão. É uma fruta que, teoricamente, é acessível, mas nem tanto, porque algumas pessoas não têm condição de comprar um melão. Só compra quando tem restos. Né? A outra crítica também que há, a própria patroa que considera o que sobrou da festa restos, né? Lixo, mas para Maria aquilo significa muito, porque ela não tem nem acesso ao básico. Ela tem que se contentar com restos que já são suficientes para ela. Novamente, reforçando a desigualdade social que há entre mais pobres e mais ricos. Tá? E aí a gente vai continuar. A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Aqui a gente vai ter uma grande metáfora também, tá? Já vou até dar um spoiler, se atentem a isso, né? O que é a faca laser para vocês? Que corta até a vida, quando ela corta a mão dela, né? Comecem a pensar sobre isso. Quando o ônibus apontou na esquina, Maria baixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, no último banco, fazendo sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem assentou-se ao lado dela. Ela lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, os primeiros enjoos, a barriga enorme que diziam ser gêmeos, a alegria dele. Que bom, nasceu, era um menino e havia de se tornar um homem. Maria viu sem olhar que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo. Bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada nem ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Tô sozinho, não arrumei, não quis mais ninguém. Você teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Homens também haveriam de ter outra vida. Com eles haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. Gente, esse parágrafo também retoma um novo personagem, né? O ex-marido dela, o ex-namorado dela, em que ela passou grande tempo, grande parte da sua vida e teve um filho, né? E ela sentia saudades. Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Então aqui a gente tem uma narração, né? Um foco narrativo intimista, porque o narrador ele é onisciente, ele consegue interpretar os sentimentos de Maria. O narrador onisciente é aquele que tudo sabe, tudo vê. Ele é onipresente, onisciente. Ele consegue desvendar e revelar os sentimentos mais íntimos da personagem. Então é um conto intimista, porque narra o íntimo da personagem Maria, como ela se sente em relação também ao ex-marido que a abandonou grávida. Tanto que ele volta e pergunta do filho, né? E ela abaixa os olhos, como que pedindo perdão por ter tido outros filhos. Então, essa culpabilização da mulher, né? A mulher que sente que ela é culpada de tudo, quando na verdade ela foi abandonada pelo marido, né, e ela não tem culpa de nada, né? Como que o machismo também influencia o cotidiano da mulher da periferia, né? A mulher mãe solteira. E ela sente naturalmente uma mágoa imensa porque ela não compreende por que ela só sofre, né? Por que não pode ser de outra forma? Por que a vida de um pobre, preto, periférico é uma vida mais difícil, é uma vida com mais percalços. Né? Então, a desigualdade da felicidade ou a falta de felicidade se reflete na periferia. Tá? O homem falava, mas continuava estático, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Estava dizendo de dor, prazer, alegria, filho, vida, morte, despedida. Do buraco, saudade no peito dele. Desta vez, cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos.
Então, Maria tinha medo da vida, gente. Né? Como seria a vida dos filhos sem ela, por exemplo? Imaginem a vida de uma criança, filha de uma mãe solteira, sem a própria mãe. Como que essa criança cresce? Financeiramente, socialmente e emocionalmente. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de trás lá vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que via um assalto em um ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa do seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros, ela teria para dar uma sacola de frutas, um pernil e uma gorjeta de 1.000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um corte profundo, feito com faca laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada conhecia os assaltantes. Maria assustou-se. Não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ainda amava tanto. Olha, gente, que interessante. A Maria, ela conseguia separar o que é a percepção de uns daquela pessoa que estava numa situação de fato como um algoz, como um assaltante, e para ela aquela pessoa era uma outra pessoa, representava uma outra etapa da vida dela, né? Uma etapa repleta de amor, alguém que ela amava. Né? Então, alguém que age tão equivocadamente, que age tão errado, ainda uma pessoa que algumas pessoas amam, porque a vida é assim. Nem todo mundo que a gente ama, que a gente tem carinho, age de acordo com a ética, com o caráter, com o considerado correto de acordo com as normas sociais. Mas o amor, a gente não escolhe quem amar. É muito difícil falar de sentimento, do coração, porque o amor não escolhe. Né? A gente simplesmente ama, sem nenhuma razão a mais. O amor não pede complemento. Né? O amor é como se fosse um verbo intransitivo que não pede complemento. Ele se basta por si só. Ouviu uma voz, negra safada, vai ver que estava de conleio com os dois. Outra voz, lá no fundo do ônibus, acrescentou, calma, gente, se estivesse junto com eles, desceria também. Alguém argumentou que não desceu para disfarçar, estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro. Olha só, um rapazinho negro e magro. Quem é a única pessoa que defende Maria nesse ônibus? Um rapazinho negro e magro. No final, só quem pertence à própria classe é que se defende. Olha que pesado isso. No ônibus, ninguém defendeu. Apenas um rapaz negro e magro, com feições de menino e que relembrava vagamente o seu filho. Olha como que tratam Maria, uma mulher negra, uma mãe solteira, negra safada, puta safada. Então, essa linguagem chula, essa linguagem ofensiva, os palavrões também são uma característica da literatura contemporânea. Refletem o próprio comportamento das pessoas. Essa violência que há, especificamente com minorias, né? Uma violência seletiva, como, por exemplo, as mulheres negras. Maria é uma mulher que não tem ali nada que ateste que ela é uma assaltante, uma cúmplice, mas as pessoas simplesmente julgam pela cor da pele. O racismo estrutural explícito nessa acusação. E continua. A primeira voz que acordou a coragem de todos tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conheci assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Olha a violência também através do machismo, né? Por que um homem vai se meter com uma mulher, né? Olha só como que o abuso da força física, da autoridade, é um abuso sem sequer pensar que aquela pessoa é uma mulher, ela tem filhos, ela tem uma vida, uma identidade, simplesmente a violência pela própria violência. Né? Isso é muito comum, infelizmente. E a autora Conceição Evaristo retrata muito bem essa violência que as minorias, as mulheres negras, mães solteiras sofrem.
porque isso é real, é reflexo da própria realidade. Alguém gritou: lincha, lincha, lincha. Os passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. Olha só, gente, uns desceram, sequer se preocuparam com o que ela estava passando ali. Novamente, assim como uma vela para Dario, a falta de empatia como um sentimento da contemporaneidade. Só importa a dor se a dor que eu sinto, a dor do outro não importa. O motorista parou o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é esta? Conheço a mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma um ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola, ou seja, a vida, havia arrebentado. E as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos gostavam de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia se dado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas laser que cortam até a vida. Faca laser que corta até a vida é uma metáfora para a própria violência nas grandes cidades. Quando o ônibus esvaziou, chegou a polícia, o corpo estava dilacerado, pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. Então, gente, quantas coisas a gente não fala por vergonha, por medo, e um momento depois vai ser muito tarde, porque as coisas podem acontecer. A gente não é eterno. A vida é muito efêmera. Ela passa num piscar de olhos. Então, quantas coisas a gente pode dizer e não tem a chance de dizer? Porque acha que vai passar uma vergonha, porque vai ser algo talvez julgado pelo outro. Então, também uma grande reflexão sobre essas coisas pequenas da vida, né, que a gente tem a oportunidade de dizer, mas não tem o tempo para dizer. Né? E como que a falta de empatia das pessoas, né, a gente quer muito falar, 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 agir com impulsividade atualmente, mas a gente não ouve o outro, não dá crédito ao outro, né? E acontece esse tipo de barbaridade, selvageria ainda no século XXI, tá? Para finalizar nossa aula, a gente vai ler um conto de um autor angolano chamado Walter Ugumãe, muito famoso. Tá? Inclusive, Walter Ugumãe e a Conceição Evaristo vão estar na Bienal do Livro essa semana em São Paulo. Né? São autores contemporâneos famosíssimos, ainda vivos, aí que a gente está estudando na literatura brasileira, né? No português 6 aqui. Então, esse conto chamado O Menino de Água. Tá? Vamos ler ele aqui também. O menino nadou para depois de uma onda grande e não voltou. Nadou para depois de uma onda grande e não voltou. Uma metáfora para a própria morte, né, de uma forma poética. A mãe estendeu as mãos na água buscando seu corpo diluído. Julgava ela que o filho se diluíra como um cubo de açúcar, incapaz de adocicar o mar. Jurou que o buscaria para sempre. Haveria de o reconhecer, nem que ele se tornasse ínfimo. Saberia dele escondido na mais insignificante gota de água. Jurava. Se o menino estivesse por perto, ela nunca o ignoraria. Então, olha que pesado, gente. Começa assim. Um menino, uma criança que volta, nada para depois de uma água e não volta, né? A morte. Pode ser que ele morreu afogado, que ele tenha sofrido um acidente, tenha se matado. É algo que está ali implícito, não tem uma resposta definitiva. E ela falar, jurar que eu buscaria para sempre, é uma grande metáfora para o próprio luto também, tá? E aí a gente vai continuar o conto. Nadou ao fim do mar, à boca dos tubarões, dentro do vazio das baleias, as barrigas cegas dos barcos, no pensamento dos peixes nas suas costas, entre areias, atrás das pedras e debaixo. Novamente uma metáfora para a própria morte, para o próprio luto, né? Imagina como que é o luto. Aqui o autor mostra o quão pesado pode ser o luto. Imagina nadar ao fim do mar, né? Olha a distância. A boca dos tubarões, no vazio das baleias, as barrigas cegas dos barcos, nos pensamentos dos peixes. Olha quão profundo pode ser o luto de uma pessoa. Buscou na cintilação, quando a luz entrava a água dentro, fazendo de tudo um cristal gigante. Podia ser que o filho agora fosse uma estrela e só soubesse brilhar. A mãe olhava o brilho como se o brilho também estivesse a observar. Esperava e, de todo modo, ficaria sempre a esperar. Muito pesado isso, porque ela esperava um sinal de que o filho estivesse bem, de que o filho estivesse, ainda que morto,
de alguma forma vivo, né? Olha que paradoxal. E ele não dava nenhum sinal. Ela esperava, estaria sempre a esperar, porque não tem como receber um sinal. O filho, infelizmente, está morto. Nunca secava o corpo, porque a água era agora seu menino. O menino se transformou em água, porque a água do mar é o que tirou ele da mãe. Molhava-se, estendia as mãos em redor, como radares aflitos por um abraço, imaginava que a criança fazia as ondas. Talvez as ondas fossem um modo de falar. O luto pode fazer a gente também imaginar coisas, pensar de outro modo, outras óticas, como se cada coisa fosse um sinal de alguém que deixou a gente em vida, no corpo físico. E a mãe busca, nesse luto dela, nesse luto pesado, um sinal de que o filho esteja bem, algum sinal de comunicação do filho. E ela ondulava, sentia as marés como a respiração do mundo a caminho. Sentia que o tempo todo era deslocação e viagem, porque não havia resposta, não havia uma linha de chegada. O luto também é isso. Era como sabia que a demora lhe criava uma distância insuportável, como se o planeta inteiro fosse constantemente para outro lugar, como se o planeta inteiro estivesse a ir embora, e ela precisasse de agir com urgência. Ela também achava que seu corpo a secar era uma partida contínua do filho. Ela vivia no mar, se molhando, porque aquilo conectava de alguma forma ela com o filho. Era uma técnica de conexão com o próprio filho. Né? Imagina uma partida contínua, cada dia mais você estar longe de quem você ama, porque você não tem mais essa pessoa por perto, materialmente, fisicamente. Quando sentia a roupa e a pele seca, dizia: partiu, como se o filho a levantasse do colo, de dormir no seu peito, como era de costume. O menino evaporava, talvez, para observar as coisas desde as nuvens. A mãe ficava sozinha. Fechava-se em casa a recordar. Pensava que o corpo do mar era o corpo do filho, sem distinção. Olha que metáfora profunda, gente. Pensava que o corpo do mar era o corpo do filho, como se o filho agora fosse o mar. E estar no mar era como estar perto do seu filho. O amargo do sal nunca enganaria perante a falta dos beijos, a nostalgia dos beijos, a delicadeza de sua criança. Ela nadava dentro do filho. Era por causa disso que se estendia e só então se acalmava. Uma vez, a mãe encheu de água um enorme jarro que levou para casa sem tornar. Fitou-o perplexa. Resplandecia na luz da tarde igual uma lâmpada líquida ou uma estrela guardada. Ela quis guardar o próprio filho num balde, num jarro, como se fosse trazer para perto. Mas o luto também é o desapego. É que uma hora a gente tem que se desapegar da pessoa que partiu. Deixar ela partir de fato. E a mãe ainda não aceita isso. Ela está naquela fase de prendimento do luto. Cuidadosamente, abraçou o jarro e longamente o acarinhou. Era então o lugar do seu filho. Depois a mãe afundou o soldadinho para que a água pudesse brincar. Ela disse: brinca, filho. A água quietou-se. Talvez o menino apenas brilhasse para brincar. A cada dia assim repetiu, até que a casa inteira fosse o mar, que a casa inteira fosse a lembrança do próprio filho. Um mar em vidros puros, transparentes, através dos quais ela o vigiava e expunha ao sol. Afundava lobos e carrinhos de corrida, super-heróis e dinossauros. Flutuava nele barquinhos de papel e afundava mais soldadinhos. Um exército de brinquedos que na transparência dos vidros também esperava. E a mãe prescrutava o bolice das águas, ou a maior cintilação para saber se o menino estava a se comunicar. Circulava, igualmente aquática, bailarina cautelosa, por entre vidros sagrados, e eles evaporavam lentamente, como se lentamente, sem que o percebesse ou confessasse, a mãe se vingasse ao matar o mar. Ela está no processo de luto que está levando à própria loucura, né? Haveria de o ver evaporar jarro a jarro, tamanho de menino pequeno, até o infinito. Amaria e culparia o mar até o infinito. Porque o luto é isso. Para essa mulher, para essa mãe, o mar, ao mesmo tempo, aproximava e distanciava do filho. Aproximava porque o mar era uma lembrança do próprio filho, como se o mar fosse o próprio filho. E, ao mesmo tempo, distanciava porque o mar matou o seu filho, tirou dela o filho. Então, será que a gente pode, na nossa vida, amar e odiar algo ao mesmo tempo? Né? Será que é possível amar algo que tirou outra pessoa da gente? Uma pessoa tão sagrada para a gente, uma pessoa tão
próxima da gente, que significava tanto para a gente. Será que é possível amar e odiar ao mesmo tempo o instrumento, a pessoa, o objeto que tirou essa pessoa da gente, de perto da gente, do nosso convívio, né? Faça uma analogia, né? Como deve ser difícil o luto de uma pessoa que perdeu alguém para a Covid, por exemplo, no contexto mais atual, mais recente, né? Então, o luto não se restringe só a pessoa morrer também, mas o luto é referente ainda também a questões como, por exemplo, objetos. A gente pode ter luto com perda de objetos nossos que são caros para a gente, de amizades, de relações, porque a vida é assim, a vida é um ciclo, são vários ciclos que abrem e fecham. A gente perde amizades também, a gente vive lutos constantes com relação à nossa própria identidade, a gente vai mudando de identidade, de personalidade. Então, a vida é uma série de lutos, né, que são ciclos que vão se abrindo e fechando, né? E isso é a própria vida, tá? Então, esse conto do Walter Ugumãe é um conto sobre a própria vida, né? A metáfora da morte, as mortes, né? As várias mortes que a gente tem em vida, né? São várias perdas que a gente tem em vida. Vários lutos que a gente tem em vida, né? E o que é o próprio luto? O que é a própria morte? O que é a vida? Reflexões metafísicas, existenciais. Então, a gente tem uma tendência na literatura contemporânea a temas existenciais, ao íntimo nosso, né, como, por exemplo, em Maria também, e a essa violência na contemporaneidade, né, a escrevivência, que é a escrita da própria vivência também. Então, a gente termina com isso o semestre, né, a parte mais teórica. Na semana que vem, a gente vai ter a nossa avaliação, né, eu vou passar para vocês no cigarro um questionário, vocês vão baixar o questionário, responder e me enviar, tá? Em DocX, possivelmente, não, em DocX, preferencialmente, tá? Vão preencher, vão salvar e me enviar o documento e eu vou corrigir, vai ser a nossa segunda avaliação. Eu peço que vocês estudem, porque as notas, em geral, não foram tão boas da primeira avaliação, então vamos tentar melhorar isso, tá? O conteúdo de prova vai ser somente literatura modernista, no caso, primeira geração, fase heróica, poesia, prosa, Macunaíma, segunda geração modernista, terceira geração e literatura contemporânea, com base no que a gente viu até então, nas aulas dos encontros síncronos, via Meet, e nas aulas gravadas pelo YouTube, e nos slides que eu disponibilizei para vocês pelo CA também, tá? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? Por e-mail. Não haverão mais redações. A última redação foi essa que entregaram para mim hoje, né? Até hoje, o prazo, via CIGA, tá? Vão ser 3 redações que eu vou somar e dividir por 3 para dar a terceira média, mais a primeira prova e a segunda prova, tá? No dia 11, semana que vem, segunda-feira, disponibilizo a prova, vocês terão 24 horas para fazer a prova. Na terça-feira acaba o prazo, eu já corrijo as provas. Dia 18 vai ser a recuperação, para quem ficar também uma prova final de recuperação, tá? E aí já acabou o nosso semestre, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E muito sucesso para vocês aí nos vestibulares e na vida de vocês em geral, tá? Um abraço e uma excelente semana. Deixa eu interromper o compartilhamento. Até mais, gente.